Imagine um vilarejo simples, quase esquecido pelo tempo, aos pés dos Pirineus. É aqui, em Lourdes, na França, que nossa história começa. Mas ela não começa com reis ou generais. Ela começa com uma menina de 14 anos, franzina, doente, vinda de uma família tão pobre que sua casa era uma antiga prisão abandonada, úmida e fria. O nome dela? Bernadette Soubirous. Bernadette não sabia ler nem escrever direito. Seu mundo era pequeno, marcado pela fome e pela doença. Em um dia frio de fevereiro de 1858, ela, sua irmã e uma amiga foram buscar lenha perto de uma gruta chamada Massabielle. Era uma tarefa comum, um esforço diário pela sobrevivência. Enquanto as outras duas atravessavam o riacho gelado, Bernadette hesitou. Ela sofria de asma e o frio poderia ser perigoso. Foi nesse momento de hesitação, sozinha do outro lado do riacho, que algo extraordinário aconteceu. Ela ouviu um som, como uma rajada de vento, mas as árvores ao redor não se moviam. Olhando para a gruta, ela viu. Dentro de um nicho na rocha, banhada por uma luz suave e dourada, estava uma senhora. Uma senhora de uma beleza indescritível, vestida de branco, com um cinto azul e um rosário de contas de pérola pendurado em seu braço. Ela sorriu para Bernadette. A menina, assustada e maravilhada, caiu de joelhos e pegou seu próprio terço. Ela tentou fazer o sinal da cruz, mas seu braço parecia paralisado. Somente depois que a bela senhora fez o sinal da cruz, Bernadette conseguiu fazer o mesmo. Juntas, em silêncio, elas rezaram o rosário. Quando a oração terminou, a senhora desapareceu. Bernadette ficou confusa. Seria uma ilusão? Um sonho? Ela contou à irmã, que a fez prometer que guardaria segredo, mas segredos assim são difíceis de guardar. Logo, a mãe de Bernadette soube e a proibiu de voltar à gruta. Mas um impulso irresistível, uma força que ela não conseguia explicar, a chamava de volta. Poucos dias depois, ela retornou, desta vez com um pouco de água benta, para se certificar de que não era uma armadilha do mal. A senhora apareceu novamente, ainda mais bonita, e sorriu quando Bernadette jogou a água benta em sua direção. Durante as semanas seguintes, Bernadette voltou à gruta 16 vezes mais. A senhora pediu a ela para retornar por 15 dias seguidos. A notícia se espalhou como fogo. O que começou com uma menina sozinha, agora atraía centenas, depois milhares de pessoas. Todos queriam ver o que Bernadette via, mas a visão era só para ela. Para todos os outros, a gruta estava vazia. Eles viam apenas uma menina em êxtase, o rosto transfigurado de alegria, conversando com o nada. As autoridades ficaram alarmadas. O delegado, o promotor, o prefeito, todos a interrogaram. Eles a ameaçaram, a ridicularizaram, tentaram forçá-la a dizer que estava mentindo. Mas a resposta de Bernadette era sempre a mesma, simples e firme. Eu vi uma senhora. Sua sinceridade era inabalável. Como uma menina analfabeta poderia inventar uma história tão complexa e resistir a tanta pressão? Durante uma das aparições, a senhora deu a Bernadette 3 segredos, que ela nunca revelou a ninguém. Em outra, pediu algo estranho. Ela disse: vá beber e lavar-se na fonte. Mas não havia fonte ali, apenas lama e terra. Obediente, Bernadette começou a cavar o chão com as próprias mãos. A multidão murmurava: ela está louca, diziam alguns. Ela sujou o rosto com a lama, tentou beber a água barrenta que brotava. Foi um momento de humilhação. Mas no dia seguinte, naquele mesmo lugar onde Bernadette cavou, uma fonte de água clara começou a jorrar. E não parou mais. Pessoas começaram a beber daquela água, a lavar seus ferimentos. E então, os milagres começaram a acontecer. Um homem cego recuperou a visão. Uma criança à beira da morte foi curada. As notícias se espalharam por toda a Europa.
A pequena gruta de Massabielle se tornou um farol de esperança. Ainda assim, a pergunta principal permanecia: quem era aquela senhora? Bernadette perguntou várias vezes, mas a senhora apenas sorria. Finalmente, no dia 25 de março, na 16ª aparição, Bernadette insistiu. 3 vezes ela perguntou: Senhora, poderia ter a bondade de me dizer quem é? Na 4ª vez, a senhora abriu os braços, olhou para o céu e respondeu em seu dialeto local, palavras que a própria Bernadette não entendeu o significado. Que soi era Imaculada Concepció. Eu sou a Imaculada Conceição. Bernadette correu para o padre da paróquia, repetindo essas palavras desconhecidas para não esquecê-las. Quando o padre ouviu, ficou chocado. O dogma da Imaculada Conceição, a crença de que Maria foi concebida sem o pecado original, havia sido declarado pelo Papa apenas 4 anos antes. Como aquela menina pobre e sem instrução poderia saber disso? Era a prova que ele precisava. A vida de Bernadette, no entanto, não se tornou mais fácil. A fama era um fardo pesado. Ela não queria a atenção, apenas a paz de sua fé. Para escapar das multidões, ela se juntou a um convento, tornando-se Irmã Marie Bernard. Lá, ela viveu uma vida de oração e serviço, escondida do mundo. Ela nunca mais voltou a Lourdes. No convento, ela sofreu silenciosamente com a tuberculose óssea, uma doença terrivelmente dolorosa. Quando uma irmã lhe perguntou se ela não pensava nas aparições, Bernadette respondeu: Isso não é para mim. É como um livro que eu li, mas que não me pertence mais. Sua missão estava cumprida. Bernadette Soubirous faleceu com apenas 35 anos. Uma vida curta, marcada pela pobreza, pela doença e pelo extraordinário. A menina que o mundo considerava insignificante se tornou a mensageira do céu, a confidente da Virgem Maria. E a fonte que ela cavou com as próprias mãos continua a jorrar até hoje, um rio de fé e cura para milhões de peregrinos. A história de Bernadette nos mostra que as maiores mensagens de esperança podem vir dos lugares mais humildes e das pessoas mais simples. Ela nos lembra que a fé não precisa de erudição ou riqueza, apenas de um coração aberto e corajoso. Se essa história tocou seu coração e despertou sua curiosidade sobre os mistérios da fé, peço que deixe seu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Inscreva-se no canal para não perder outras histórias como esta, que nos conectam com o extraordinário. Obrigado por assistir e até a próxima.